Durante sessão do plenário do Senado, o senador Rogério Marinho explicou a decisão da oposição de promover a obstrução de votações até que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instale a CPMI do dia 8 de janeiro. Pacheco já se comprometeu a fazê-lo diversas vezes e vem reiteradamente descumprindo suas próprias promessas. O senador Rogério Marinho explicou que a subserviência do presidente da Casa a outros poderes é inaceitável, dizendo: "Nós estamos utilizando um instrumento que o regimento nos permite para mostrar a nossa irresignação, para mostrar a nossa preocupação, para mostrar até a nossa perplexidade com o fato de que o governo federal tem operado nesta casa, no Parlamento Brasileiro, no Congresso Nacional, para impedir que nós possamos apurar fatos graves que aconteceram contra a democracia brasileira." Marinho lembrou ainda a quebra de compromisso do presidente da Casa e a atuação do governo. "O que nos move aqui é a indignação de saber que os acordos têm sido quebrados, que na calada da noite parlamentares têm sido procurados, que as ofertas têm sido feitas e que se coloca na mesa de um lado a reputação, de um lado a hombridade de se honrar a assinatura e de outro lado a facilidade, a conveniência de se abrir mão das suas convicções ideais em função de interesses contingenciais." O senador afirmou que, além da grave quebra de palavra do presidente da Casa, há ainda um fato novo a ser considerado, que é a divulgação de imagens que mostram membros do governo federal interagindo alegremente com invasores. Marinho disse: "Hoje veio à luz uma gravação muito séria que mostra de forma clara o que o governo tentava esconder há muito tempo. As imagens falam por si só. A conveniência ou a conivência, eu diria um tanto agradável, entre aqueles que invadiam, depredavam, barbarizavam, dilapidavam o patrimônio público e aqueles que deveriam defendê-lo. Senhor presidente, é necessária a apuração. O país clama por isso. Houve um conluio, houve um autogolpe, houve infiltração, houve tentativa de conspurcar a nação com uma farsa. Senhor presidente, nós não podemos nos quedar inertes." Pouco mais tarde, o senador rebateu os senadores da extrema esquerda que mostravam seu uso de 2 pesos e 2 medidas, apontando supostos prejuízos irreparáveis com o adiamento da votação do projeto, ao mesmo tempo em que defendiam não haver qualquer problema com os adiamentos reiterados da CPMI, mesmo com centenas de pessoas presas e com seus direitos suspensos. Marinho disse: "É importante dizer que esta casa precisa ser acordada, sair dessa letargia. Volto a repetir, não há normalidade neste país. O chefe do GSI acaba de pedir demissão e o faz certamente por entender que pairam sobre ele sérias dúvidas em relação ao episódio do 8 de janeiro. Isso não é uma questão qualquer. Isso não é uma questão corriqueira." O senador fez um apelo ao governo e um alerta aos parlamentares. "Quero pedir também que o governo, diante do que aconteceu hoje e da demissão ou do pedido de demissão do chefe do GSI, se abstenha de procurar cooptar parlamentares até a próxima quarta-feira, porque os parlamentares que retirarem as suas assinaturas certamente serão agraciados de uma forma diferenciada, mas terão também nas suas costas um carimbo indelével de alguém que certamente abriu mão da sua consciência em função de interesses circunstanciais." Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição.
Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Os jornais, sites e canais conservadores têm todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, primeiro agradeço a deferência que Vossa Excelência nos faz, nos permitindo a fala nesse momento tão importante que o Brasil atravessa e a responsabilidade que falo aqui como líder da oposição aqui no Senado. Primeiro, quero dizer do meu respeito ao prefeito João Campos, aos senadores que representam o estado de Pernambuco, a Humberto, ao meu amigo Fernando, a Tereza Leitão, senadores briosos, trabalhadores e que defendem aqui com muita razão e personalidade que o empréstimo seja votado para beneficiar em especial a população de Recife. Ele conta com a nossa solidariedade, o pleito, e certamente, oportunamente, vamos votar unanimemente a favor. Mas hoje, senhor presidente, nós estamos utilizando um instrumento que o regimento nos permite, para mostrar a nossa resignação, para mostrar a nossa preocupação, para mostrar, eu diria, Vossa Excelência, até a nossa perplexidade com o fato de que o governo federal tem operado nessa casa, no Parlamento Brasileiro, no Congresso Nacional, para impedir que nós possamos apurar fatos graves que aconteceram contra a democracia brasileira. Esse mesmo governo que desde o dia 8 de janeiro vem a público de forma reiterada, como um mantra, repetir que um segmento ideológico da sociedade perpetrou um crime contra a democracia. Deveria ser ele, este governo, o maior interessado na apuração, maior interessado nessa apuração. Entretanto, senhor presidente, o que nós estamos vendo é a procrastinação, é o embuste, é o faz de conta, é se ganhar tempo para se tentar cooptar parlamentares para que retirem a sua assinatura de um documento que permita a instalação de uma comissão que certamente terá a isenção e a capacidade de trazer à luz o que está por debaixo dos tapetes. Senhor presidente, o que nos move aqui é a indignação de saber que os acordos têm sido quebrados, que na calada da noite parlamentares têm sido procurados, que as ofertas têm sido feitas e que se coloca na mesa, de um lado a reputação, de um lado a hombridade de se honrar a assinatura e do outro lado a facilidade e a conveniência de se abrir mão das suas convicções ideais em função de interesses contingenciais. Senhor presidente,
Hoje veio à luz uma gravação muito séria, que mostra de forma clara o que o governo tentava esconder há muito tempo. As imagens falam por si só. A conveniência ou a conivência, eu diria o trato agradável entre aqueles que invadiam, depredavam, barbarizavam, dilapidavam o patrimônio público e aqueles que deveriam defendê-lo. Senhor presidente, é necessário apuração. O país clama por isso. Houve um conluio? Houve um autogolpe? Houve infiltração? Houve tentativa de se compuscar a nação com uma farsa? Senhor presidente, nós não podemos nos quedar inertes. E é por isso que a oposição nessa casa, de forma altaneira, franca, entendendo o pleito de Pernambuco, nos ombreando com ele, sendo solidário com ele, dizemos: não há normalidade nesse momento. Essa casa precisa primeiro ter a hombridade de permitir que esta comissão se instale, que a partir daí a normalidade certamente vai voltar, para que a nação possa respirar com tranquilidade, sabendo que aqueles que perpetraram esse bárbaro ato, ou que se omitiram para que ele acontecesse, possam ser identificados e penalizados na forma da lei. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador líder Rogério Marinho. Pela ordem, senador Eduardo Girão havia pedido, senador Renan, em seguida, Vossa Excelência, senador Jaime, senador Otto. Isso. Senador Eduardo Girão. Senador Jaime, senador Eduardo havia pedido, em seguida... Não, Jaime pode ir, meu irmão. Senador Jaime, pela deferência do senador Girão. Pois não. Apenas para fazer um registro importante nesse momento. A obstrução feita pela oposição, e aí eu quero aqui agradecer os líderes do Podemos e também do PSDB que se somaram a nós, são partidos independentes. É uma obstrução feita por um fato amplamente conhecido por toda a sociedade. Nenhum de nós aqui votaria contra o Nordeste. O fato de adiarmos por uma semana, não iria de forma alguma deixar de fazer os efeitos necessários. O projeto, caso não obtivesse o quórum, ele não seria reprovado, ao contrário do que foi dito aqui. Ele seria sobrestado para a sessão subsequente, provavelmente, desde que entrasse na pauta. Mas, senhor presidente, é importante dizer que essa casa precisa ser acordada, sair dessa letargia. Volto a repetir, não há normalidade nesse país. O chefe do GSI acaba de pedir demissão e o faz certamente por entender que pairam sobre ele sérias dúvidas em relação ao episódio de 8 de janeiro. Isso não é uma questão qualquer, isso não é uma questão corriqueira. Quero aqui cumprimentar o povo de Recife, o prefeito João Campos, cumprimentar o senador Fernando, todos os senadores de Pernambuco, mas dizer que o nosso gesto foi um gesto político respeitável e um gesto político que nós certamente iremos repetir até a próxima quarta-feira, quando esperamos que finalmente a CPMI, desta feita com a assinatura dos membros do governo que aqui falaram, começando pelo líder, meu caro líder Randolfo Rodrigues, que disse que não teme as investigações, que eles possam também colocar suas assinaturas, para que unanimemente nós possamos estar lá com a manifestação da grande maioria desse Congresso Nacional, a CPMI. E pedir também que o governo, diante do que aconteceu hoje e da demissão ou do pedido de demissão do chefe do GSI, se abstenha de procurar cooptar parlamentares até a próxima quarta-feira. Porque os parlamentares que retirarem as suas assinaturas certamente serão agraciados de uma forma diferenciada, mas terão também nas suas costas um carimbo indelével
de alguém que certamente abriu mão da sua consciência em função de interesses circunstanciais. Muito obrigado, senhor presidente. Senadora Tereza Cristina, por gentileza, Vossa Excelência, pela ordem. Senadora Damares. Senadora Damares ainda não votou. Senadora Tereza. Eu já votei.